A paz do Senhor, internautas e ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Bem-vindos a mais um tópico da série Interprete a Bíblia com o pastor Valdeci Martins. Neste momento, gostaria de falar com você, estudar na Bíblia a questão da política secular, a política de Deus e também o sacerdócio. Meus caros, é lícito um pastor, um padre, um espírita participar da política secular? Em primeiro lugar, nós vamos ver o que significa a palavra política. A palavra política, ela significa a arte da organização, da direção e da administração de um estado, uma nação ou uma cidade. E já o sacerdócio implica em o poder espiritual representado pelo sacerdote. O sacerdócio é o presbiterado, é o apostolado, é a faculdade de orar, jejuar e aplicar as leis santas, as leis divinas na igreja. Definindo essas duas palavras, nós vamos então entender que o sacerdócio e a política, ela não caminha junto. Não, ela não caminha junto. Ambos os líderes, tanto o sacerdote como o político, precisam servir a Deus. Porém, um numa área e o outro na outra área. Quem é sacerdote não tem como se envolver em política pela questão, em primeiro lugar, do tempo. Para ser um político, é preciso ter tempo. Você já observou que no meio cristão, quando um pastor ele começa a envolver com política, ele afasta do altar? Você já observou que um político, quando um empresário vai se envolver com política, ele afasta da empresa? É justamente porque não pode conciliar uma coisa com a outra. O tempo não deixa, o tempo não deixa que os dois caminhem junto. Sacerdote precisa ter tempo para as ovelhas. O sacerdote precisa ter tempo para estudar a Bíblia. O sacerdote precisa ter tempo para ensinar a Bíblia e guiar o povo. A administração da igreja, a administração do povo de Deus está na mão do sacerdote. Observe bem, Moisés cuidava de quê? E Arão cuidava de quê? Arão era o sacerdote, Moisés o legislador. Moisés mexia com a lei. Observando então, por esse lado, nós vamos ver que o legislador, o político, ele vai se envolver mais na área administrativa da nação. Ele vai administrar a segurança da cidade. Ele vai administrar a saúde da cidade. Ele vai administrar a educação da cidade. Ele vai administrar o lazer da cidade. Então, o político, o líder político, não pode cuidar das duas coisas. Não vai dar certo. Então, nós vamos partir para a Bíblia. A primeira coisa que eu quero ver com você é que o sacerdote envolvendo com a política, ele não vai ser um bom sacerdote. Não vai. Não é? Pastor tem que sofrer com as ovelhas. Pastor tem que viver da gordura das ovelhas. Pastor tem que estar juntinho com as ovelhas, ir atrás das ovelhas, administrar, curar a doente, ajudar a necessitada que caiu no buraco, salvar ela, ir atrás da perdida. Quero mostrar biblicamente que o Deus Todo-Poderoso não apoia, não há como. Bom, pode ser que alguém venha com um argumento assim: ô pastor, você está enganado. O que Davi foi? Davi foi rei. O que José foi? José foi governador do Egito. O que Moisés foi? Legislador. O que Daniel foi? Daniel foi príncipe em Babilônia.
Você pode me dar todos esses argumentos que eles não vai convencer o conhecedor da Bíblia que o servo de Deus pode ser político. Por isso eu coloquei o tema no vídeo de a política secular, a política de Deus e o sacerdócio. Por quê? Davi não candidatou, Moisés não foi candidato, ninguém votou nesses homens, eles não eram políticos, não. Eles eram homens de Deus, exerceram cargos de políticos, mas eles não eram políticos. Não existia a política secular no meio do povo de Deus. Quando a política secular entrou em Israel, Deus rachou fora. Você quer ver isso na Bíblia?